Continuando aqui, parte 3 da nossa aula de intervenções, eu só vou retomar um pouquinho essa questão do diagnóstico de integridade tissular prejudicada, relacionada à imobilização física e circulação alterada, evidenciada por ferida com área de 8 centímetros na região trocantérica direita. Então, aqui a gente imagina, por exemplo, um paciente acamado, que ele está restrito ao leito por algum motivo, e aí ele precisa dos cuidados para evitar que ele tenha outras lesões por pressão, como essa trocantérica, e que essa lesão por pressão também seja resolvida, né? Então, o resultado esperado é que ele apresente tanto a melhora do aspecto da lesão, quanto não ter, né, outras lesões. E aí, a gente vai trabalhando aí, óbvio que não será só um diagnóstico, serão mais diagnósticos, cada diagnóstico e evidências com seus respectivos resultados esperados, né, e lá as metas, e das metas as prescrições. Então, muitas vezes a gente vai fazendo os exercícios mostrando para vocês um paciente com um problema que demanda um diagnóstico e uma prescrição, mas na verdade os pacientes têm mais de um diagnóstico. Tem várias evidências que demandam mais de um resultado, vários resultados que têm mais de uma prescrição, e às vezes quando você olha o paciente tem 10, 15 prescrições para serem resolvidas, tá? Então precisa ficar atento nesse sentido. E aqui é o aprazamento, que é puxar horário, que é quando você quer que seja feito. Então aqui eu coloquei alguns, ó. Então, por exemplo, a mudança de decúbito, ó, realizar o verbo, mudança de decubitação, de 2 em 2 horas, aqui eu aprazei, fui colocando o horário, né, que é durante a internação. E aí, quem vier fazendo, né, o procedimento vai checando e batendo carimbo e assinando, né? Aqui eu coloquei um outro tipo de aprazamento, que é a tensão, coloquei um outro tipo de aprazamento, que é o colchão, instalar o colchão piramidal hoje, né? Então a gente pode aprazar colocando hoje, um horário só, às vezes a gente pode colocar manhã, tarde e noite, à noite, né? Então também tem essas condições e a gente vai fazer uns exercícios para aprender a fazer isso, certo? Bom, só fazendo aqui um remember aí do que a gente conversou, então nós iremos examinar o paciente, levantar os dados de investigação, né, anamnese, exame físico, exames laboratoriais. Com esses dados nós elaboraremos diagnósticos de enfermagem. A partir do diagnóstico, portanto, das evidências, né, que a gente vai trabalhar com o NOC, buscando os resultados. Vamos colocar, pontuar um período para que aquele resultado seja resolvido, então estabelecer meta, e aí a gente vai para o NIC, que é as intervenções, são as intervenções que a gente quer que aconteça com o paciente. Então, eu coloquei aqui um paciente, vai, por exemplo, de COVID, com uma saturação de 87 e com uma cianose intensa. O que a gente quer? Que a saturação, já que não dá para ser totalmente, né, recuperada, não dá para ser um líquido 5, que seja um 4, levemente alterado, e a cianose 5, né? Nenhuma cianose. Como que eu faço para obter esse resultado? Eu vou verificando no rol lá de possibilidades, né, de intervenções com o paciente. Aqui tem monitoração respiratória, oxigenoterapia, controle ácido básico, posicionamento, e aí a gente vai transformar isso daqui em prescrições. Por exemplo, manter, com relação ao posicionamento, manter o paciente em Fowler completo manhã e tarde. Tá? Então, o paciente em Fowler completo é aquele paciente que fica sentadão, né, para ajudar na expansão torácica. É um exemplo, né, para vocês verem. Então, esse é o circuito que a gente faz. Bem, e agora, pessoal? Vocês já fizeram todo o exame clínico, diagnósticos, pensaram nos resultados, o que vocês poderiam implementar, transformar em prescrição, e agora? Agora é o momento de pôr em ação aquilo que vocês pensaram, tá? Então, implementar é executar. Pode ser feito pelo enfermeiro, pode ser feito pela equipe de enfermagem ou por outros profissionais também. O importante é que aquilo seja cumprido e depois seja avaliado se está surtindo efeito. Então, aqui eu coloquei alguns procedimentos, né, para vocês verem que a gente faz, e aí terminada a implementação, é importante que seja feita a anotação. Então, tudo que a gente faz com o paciente deve ser anotado.
A gente anota os dados de SAI, a gente anota os procedimentos que a gente cumpre, a gente anota as intercorrências, a gente anota tudo que a gente faz. A anotação é um registro escrito das nossas intervenções frente ao paciente. A gente tem que fazer imediatamente após realizar a implementação da ação. E todos os membros, né, toda a equipe multiprofissional faz a anotação, cada qual em seu impresso, né, porque tem o impresso do médico, da físio, e aí a gente vai fazendo isso. Muito importante que seja caneta, não tenha rasura, não pode ser lápis, em hipótese alguma. Né? Algumas instituições colocam para a enfermagem azul de dia, vermelho à noite, mas isso não é uma regra, pode acontecer de ser só azul de noite, né? E não pode, se você tiver um erro, você não vai riscar, você vai colocar digo e vai continuar escrevendo. Então, tem alguns detalhes aí que a gente precisa considerar a respeito disso. Coloquei para vocês um material para que vocês possam consultar para ir conhecendo um pouco mais sobre as anotações, tá? Depois que toda aquela as suas ações, as suas prescrições, né, intervenções foram implementadas, e geralmente 24 horas depois, a gente vai avaliar se aquelas ações realmente surtiram efeito. Então, quem vai examinar novamente o paciente, as condições do paciente para verificar se a implementação deu certo ou não, é o enfermeiro. Tá? E aí ele vai examinar o paciente com vistas às intervenções que ele fez. Geralmente isso acontece 24 horas depois ou quando existe uma mudança de estado de saúde do paciente. Né? E aí, durante a evolução, a gente vai fazer questionamentos, esses tipos de questionamentos, e vamos escrever em cima disso. Tipo, o diagnóstico de enfermagem foram exatos? O paciente alcançou o resultado esperado? Né? O diagnóstico de enfermagem foi resolvido, o problema foi resolvido, a necessidade do paciente foi atendida, as intervenções de enfermagem devem ser alteradas, continuadas, interrompidas, surgiram novos problemas que não foram planejados, que fatores influenciaram o cumprimento e não cumprimento das metas, que prioridades precisam ser determinadas novamente, devem ser feitas mudanças com relação aos resultados esperados. Então, esses questionamentos, quando a gente vai examinando o paciente, a gente vai verificando. Por exemplo, na prática, eu instituí que o paciente ficasse em Fowler, né, total, por conta do problema respiratório. No dia seguinte, quando eu chego lá, ele diz assim para mim: enfermeira, eu não consigo ficar nessa posição, dói muito as minhas costas. Será que você pode tentar um outro posicionamento? Não dá para eu ficar nessa posição. Então você vai ter que repensar, porque você não quer que melhore uma condição e piore outra. Então, tipo, ele melhora a condição de respiratória, mas aí ele ganha uma lombalgia insuportável, né? Então, nessa condição da reavaliação, a gente vai verificar, ok, vamos verificar os parâmetros vitais dele. Olha, ele já está saturando 96, já dá para ficar num semi-Fowler, já dá para ele fazer um outro movimento, enfim, de posicionamento. Então, a gente vai, no dia seguinte, repensando nas ações, vamos anotar todas as informações que a gente colheu, e a nossa anotação ela segue novamente sentido cefalopodal, a gente vai colocando as coisas que fomos observando, e isso vai demandar uma nova prescrição. Tá? Para o dia seguinte, você não precisa necessariamente começar tudo do zero, mas você vai ter que examinar o paciente, talvez você tenha que elaborar novos diagnósticos, tenha que definir novas prescrições, e aí no outro dia, 24 horas depois, de novo, tudo outra vez. Esse é o trabalho do enfermeiro, esse é o processo de enfermagem, essa é a ferramenta que qualifica o nosso serviço, qualifica a assistência que a gente presta e gera segurança para o paciente. É isso aí, gente. Terminamos aí a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Coloquei aqui um keep calm and I said keep calm. Fiquem calmos, vai dar tudo certo. A gente vai fazer exercício e vai dar tudo certo. Tá bom? Um beijo, espero vocês no nosso chat para a gente conversar um pouquinho mais disso que a gente trabalhou nessa aula.